Marcos capítulo 10, o versículo 45 diz assim, na minha versão NVI diz assim: pois nem mesmo o Filho do Homem veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Amém. Pode sentar. Eu gosto muito desse texto de Marcos. Primeiro porque é um texto que Jesus já começa com uma proposta negativa. Ele diz: eu não vim para ser servido. Jesus já deixa claro por que ele não veio. José Régio escreveu que quando você for fazer uma viagem, saiba primeiro por onde não ir, já é meio caminho andado. Jesus já sabia. Eu não vim ser servido. Não vim fazer parte de banquete, não vim ser aplaudido, eu não vim para o palco, não vim dar autógrafo, não vim ser bajulado, não vim fazer selfie. Eu vim servir. Minha pegada é outra. Jesus está dizendo assim bem claro: eu não tenho nada a ver com essa coisa que vocês montaram. Irmãos, nessas palestras, conversas que eu vou ter com os irmãos, eu vou ficar só nesse texto. Então vou ir pegando flashes dele ao longo das palestras. Se você quiser, venha com o coração aberto. Porque é um texto que me desmontou. Ele me quebrou, irmãos. É um texto que esmaga meu egoísmo, meu desejo de ser visto pela igreja. É um texto que me joga no chão, que esmaga todas as minhas propostas de um dia ter grandeza. É como se Jesus metesse a mão nos melhores projetos da nossa vida, embolasse tudo e jogasse no lixo na nossa frente. Aqui hoje, essa noite, eu quero pensar em algumas perguntas que Jesus tem para a igreja contemporânea. E eu espero que eu e você, como igreja de Jesus, estejamos prontos para responder algumas delas. Jesus sempre trabalhou com perguntas. Aliás, um dos aspectos comuns da santa pedagogia de Jesus era justamente essa arte de questionar. Ele levava seus discípulos num mergulho na interioridade pela via do pensar. E como nós precisamos disso? De uma igreja que raciocine, que pense, que não vai sair fazendo missões no emocionalismo do momento, porque isso dura no máximo 2 meses. É um pensar que me faz entender que cada passo desse tem uma implicação, uma renúncia, uma dor, companheira e amiga de caminhada. É colocar na nossa vida uma certeza: se Jesus, que é o modelo, que é o mestre, que é o supremo, que é quem eu sigo, se ele não veio para servir, se ele não veio para ser servido, então é esse o meu caminho, sempre para baixo, sempre na direção de dizer não àquilo que afaga o ego, sempre na direção contrária, na antilógica do mundo de hoje. Irmãos, eu costumo dizer que a Bíblia às vezes surpreende a gente, que parece que ela foi escrita semana passada, não parece? Esse texto é um. Parece que Marcos escreveu assim: Jesus deu uma passeada pelas igrejas do Brasil e disse: gente, eu não vim ser servido, não. Parece que Jesus tinha acabado de pregar nos 4 congressos e foi tão bem servido que ele pensou: eu não vim para isso, não. Eu vim para servir. Eu vim para descer o elevador pelo lado que desce. Eu vim para conversar com gente simples. Eu vim para enxugar lágrimas. Eu vim para levantar caídos. Eu vim para abraçar gente ferida. Eu vim para perdidos. Eu vim para quem está embaixo das plataformas da vida. Eu não vim para uma sequência de culto terça, quinta e domingo. Eu vim para extravasar, atingir a segunda-feira da vida. As pessoas que estão destruídas pela droga. Eu vim para quem não tem vida. Médico para doentes. Nós estamos vivendo uma das maiores tragédias do cristianismo hoje, que é botando no púlpito homens doentes vendendo cura. Fazendo promessas que Jesus não fez. Enchendo a bola do povo. Nós estamos vivendo uma época, e é tão terrível, uma época de distorção do sagrado. Jesus é o nosso supremo modelo, sim ou não? Ele é o supremo modelo, ele é o exemplo maior. Nele devemos fixar a atenção máxima, porque se Jesus, se ele é o nosso exemplo, e a gente faz qualquer coisa que não tenha a ver com ele, nós na prática negamos toda a beleza do discurso. Porque discurso por discurso, o evangélico é belíssimo. Nosso discurso do amor é lindo. Nossas pregações do amor são de cair o queixo. O problema é a vivência nos bancos.
Não é? Pastores que lidam com gabinetes pastorais durante o dia sabem muito bem o que é isso. Nós temos hoje um número muito grande de igrejas lotadas de gente vazia, sofredora e quebrada. Gente que fica nas filas de psicólogos em terríveis depressões. Gritam Deus, mas não sente sua presença. Asmáticos da fé, tentando respirar o ar que gritam possuir. Alguma coisa está errada no discurso para a prática. E é isso que Deus quer que a gente seja aqui hoje, em nome de Jesus, quebrado. Para que tudo que a gente falar daqui, desça daqui com a gente e atinja as vidas e atinja as ruas. Sem Jesus, a nossa religiosidade é só um misticismo vazio. É êxtase sem sentido. Na linguagem de Paulo, barulho vazio, lá está batendo. 1 Coríntios 3 é como se Paulo estivesse dizendo: Deus, olha que tremendo. Qual que é a minha oração hoje? Deus, quando eu falo aqui, como é que o Senhor escuta aí em cima? Barulho ou som? O Senhor escuta uma lata batendo, fazendo um barulho imenso, ou escuta uma voz que comunica sentido? O Senhor escuta a minha oração e meu clamor como alguém que bate numa lata para chamar a atenção de quem está roncando, ou como alguém que sussurra, mas a graça leva até dentro do coração e faz mudar de vida? Carecemos, o mais rápido possível, de um retorno a esse cristianismo que me tira do lugar, que não me deixa criar raízes no banco da igreja, que não me faz sentir uma espécie de superpoderoso da fé. Tem gente que é tão esquisito na igreja hoje, que o indivíduo pensa assim: eu não vou dar dinheiro para a missão não, porque isso aí eu não vejo onde eles colocam esse dinheiro. Mas você vê onde o povo do governo põe seu dinheiro, no inoduto da Petrobras, é ou não é? Tá bom para você? É que aqui, irmão, a gente não está investindo para ver, não. A gente não viu, mas creu. Nós estamos colocando tudo no Senhor, sabendo que dele e para ele e por ele são todas as coisas. A glória é dele, a honra é dele, a alegria é dele, a vida é dele. Jesus veio para servir. Pensa numa frase difícil. Irmão, olha para mim aqui, ó. Você quer ver uma frase da Bíblia que desmonta ego? Jesus veio para servir, ponto. A Bíblia fala muito sem falar demais. Ela não precisa falar um monte de coisa para a gente entender. Ela vem com uma frase simples: Jesus veio para servir. Os seus contemporâneos de Jesus, e principalmente no contexto desse texto, que lá depois a gente vai ver amanhã por aí, os contemporâneos deles estavam familiarizados com outra imagem. Presta atenção aqui, ó. Eles estavam familiarizados quando Jesus diz: o Filho do Homem. Essa frase surgiu ao ouvido de quem estava no momento com uma espécie assim de duplo sentido. Opa, o Filho do Homem, isso remete a Daniel 7,14. E lá em Daniel 7,14, o Filho do Homem estava sendo adorado pelas multidões, servido pelas nações. No mínimo, os discípulos pensaram: é com a gente. Opa, estamos juntos. E a gente é discípulo dele, nós vamos bombar. Porque o Filho do Homem, Daniel 7,14, servido e honrado pelas nações. Só que aí sabe o que Jesus faz? Inverte violentamente a lógica ansiosa de todo mundo. Porque ele vem primeiro para servir, primeiro para sofrer, primeiro para morrer. Ele está dizendo para todo mundo: vocês entenderam errado, ou o Filho ou o homem, ou os dois. Sabe o que Jesus faz? Ele une o Filho do Homem com o servo sofredor de Isaías, faz uma junção só e bota todo mundo para aprender uma verdade da Bíblia. Quem quiser mandar não está no lugar certo. Aqui todo mundo é servo, escravo de Jesus, debaixo da cruz, movidos pela graça. Simples assim. É um Deus que desenvolve outra pedagogia da graça. É tudo diferente. Aliás, é uma coisa interessante, até hoje a gente lê a Bíblia pelas lentes do poder, e isso é um perigo. É aquela sensação que eu tenho assim de mandar, de fazer alguma coisa. Qual que é a lógica de pregar nas igrejas hoje? É fazer a multidão bombar, a cadeira voar, púlpito voando. Que é para o povo saber: o cara é bom. A gente quer ser servido. Não é? A gente sempre vai orar por um doente, por exemplo, com aquele sentimento assim: Senhor, cura, porque se não curar eu estou perdido. Não é? A gente levanta uma oferta no culto: Senhor, tira muita coisa aqui, que senão vai ficar ruim para mim. É sempre eu. Só Jesus é quem desce e diz: não é comigo, é com o Pai. A maioria do ministério de Jesus é saindo do foco, apontando para o Pai, é apontando para o oprimido, apontando para o aflito, e sem uma coisa tremenda da Bíblia, que quando você sai do foco, Deus acha você. Ele é o Deus que anda nas tangentes, nas entrelinhas, nos perdidos da vida, o Deus dos marginais. O Deus que aparece atrás da cortina. E é por isso que eu amo Ele, porque esse Deus me atingiu quando eu estava lá, na região dos quebrados, dos perdidos. Eu não tinha como estar vivo, mas Ele me viu. Jesus veio para servir, foi o que Ele fez a vida inteira.
Aliás, em João 17, verso 18, na oração extraordinária que ele faz pelos discípulos, olha o que ele diz: assim como me enviaste ao mundo, eu os enviei ao mundo. Sabe o que Jesus está dizendo? Que do mesmo modo que o Pai o enviou, ele também envia os discípulos. Portanto, a missão dos discípulos só se legitima quando aprenderem a servir. Porque se o Pai me enviou assim, e eu envio vocês como o Pai me enviou, lógico, eu vou servir e vocês também. Irmãos, sabe o que é tão difícil servir? Porque nós temos aqui, a nossa tentação, a nossa educação praticamente toda, é feita sempre no sentido de aparecer de alguma forma. Desde pequeno, a gente já aprende palavras como é meu, é minha, pronome possessivo não precisa ensinar. Criança já aprende com isso, já cresce com é meu, é minha, eu preciso aparecer. A gente sempre faz, não tem histórico escolar de criança que não sofra bullying. É impressionante. Porque é incrível como a gente gosta de ver um defeito e agigantar para se sentir superior no defeito do outro. Não é à toa que o cinema nos últimos 10 anos, o que mais vendeu foram filmes de super-heróis, que a gente aplaudir nossa mediocridade, diz, eu queria voar, mas não posso, então eu ando. Não é à toa que os super-heróis sempre vêm com a cueca por cima da calça. É a revolução da testosterona. Nós estamos vivendo uma época que a gente faz de tudo para mostrar que a gente existe. O cara está no banheiro e está fazendo selfie. Um desespero para aparecer, para surgir, para ser notado no mundo. Aí Jesus vem numa violenta contramão e diz, sumam. Teologia de João Batista, importa que ele cresça e eu diminua. Importa que ele apareça e eu suma. Importa que não lembram de mim, mas lembrem dele. Porque ele é o foco, ele é o centro, ele é tudo em todos. Irmão, se o Espírito Santo colocar isso na nossa mente aqui hoje, nós revolucionamos o mundo, porque a gente sai do foco, desmonta os padrões do inferno, a gente fica livre para amar, para receber, para cuidar, para tratar qualquer um. A Bíblia fala, olha que interessante, Jesus chega para os discípulos e diz assim, ó, que estava descendo um homem de Jerusalém para Jericó, lembra disso? Aí a Bíblia diz que um bando de bandido foi lá e pegou ele, bateram, acabaram, deixaram, olha o termo, quase morto. Spurgeon pregou um sermão uma vez, onde ele disse que o pior tipo de crente do mundo é o quase salvo. É verdade. Esse quase, irmão, é terrível. O indivíduo está quase morto. Aí Jesus era mestre nas palavras. Jesus coloca um termo que passa pela nossa leitura com muita velocidade, mas que é decisivo. Olha o que Jesus diz. Casualmente. Termo no original grego. Andando, comum, ir e vir, a coisa do normal, dentro da cadência da normalidade, a lógica comum das pessoas da vida. O que você faz? Casualmente, descia um sacerdote. Quando passou, viu. A Bíblia diz que o sacerdote viu. Só que ele raciocinou nos termos de ser servido, não de servir. E ele raciocinou o seguinte, eu sou um sacerdote, a lei diz que se eu tocar num morto, eu estou impuro, eu vou ter que passar o dia todinho me purificando, isso dá um trabalho, quer saber? Está morto. Ele condena, julga, não vai ver e mata. E simplesmente desce o caminho com a consciência mais leve do mundo, porque todo mundo que veio para ser servido não tem consciência. Aí a Bíblia diz na mesma frase, casualmente também descia um levita. E o levita também viu, mas também passou. É aquela lógica, meu chefe não parou, eu não paro. O que sinaliza para nós uma das maiores tragédias do cristianismo é quando o altar e o louvor ignoram os feridos da estrada. Deixam pessoas morrer, condenam gente à morte para não atrapalhar o culto. Condena a gente à morte para não sujar o terno. Condena a gente à morte só para não mexer com quem está lá. Condena a gente à morte porque ele não é perfeito, não usa perfume caro, tem cheiro de mendigo, foi massacrado pela vida. Aí Jesus muda o termo, indo em viagem, não é casualmente. Casualmente você anda, indo em viagem é diferente. Você tem um dinheiro a mais, a estrada é comprovadamente perigosa porque o cara está lá para mostrar que é. Você tem um tempo, tem uma agenda, vai viajar, tem uma série de implicações. Mas o homem também viu. E quando viu, desceu. E quando desceu, investiu tempo, investiu logística, redefiniu a agenda e criou uma palavra. Próximo, aquele de quem eu me aproximo. Em curta distância, redefino a agenda, quebro padrões. Mas não deixo morrer.
Se passou por mim, não morre, porque na minha estrada eu ministro vida. Eu não vim para ser servido, eu vim para servir. Não é à toa que é um dos poucos homens da Bíblia que tem uma ética antes do nome. Ele é bom samaritano. Como a gente precisa de uns samaritanos bons de vez em quando. Samaritano é o povo que o judeu não gostava, irmão. O povo que o judeu, até hoje o judeu tem um pé atrás do samaritano. Samaritano é aquele irmão da igreja que você não gosta, que senta do outro lado do culto para não chegar perto dele. Até hoje os samaritanos congregam com a gente. Eles não dirigem igreja grande. Eles são o tipo de gente que a gente olha assim e fala, aquele irmão de novo. O irmão ligou para mim, a gente fala que eu não estou. Lembra daquelas mentiras crentes? São os samaritanos, eles despertam o pior que há em nós. Jesus um dia está entrando numa cidade, vem 10 leprosos. Imagina a cena. Eu tenho para mim que Jesus deve ter segurado um dos discípulos para ele não correr, porque na época o estigma do leproso era terrível. A Bíblia diz que vem 10 na direção, imagina? E os discípulos desesperados. Jesus vai lá e toca no leproso, e antes de tocar, a Bíblia ainda diz que ele curou os 10, o que não é uma coisa normal de Jesus. O padrão de Jesus é curar um ou outro, porque nem Jesus sofria do complexo de Messias, e olha o que ele era. Aliás, esse é um dos grandes erros de muita gente que se envolve com missões, achar que vai salvar o mundo sozinho. Não vai não. O texto bíblico diz que Jesus veio dar a vida por muitos, não foi por todos. Porque o sangue de Jesus é suficiente para todo mundo, mas só é eficiente para quem crê. É diferente. Aí a Bíblia diz que só um volta, e o que volta é samaritano. O que eu aprendo aqui? Esteja preparado para a ingratidão da maioria. Só quem volta é um, e o que você não gosta. Mas vai ter que entender que ele volta para agradecer. Só assim você aprende a lidar com gente que Deus trabalha. Em Filipenses 2, 5 a 8, um texto paulino fantástico. A Bíblia diz que Jesus se esvaziou, e o pastor orou falando isso aqui. Jesus se esvaziou, assumiu a forma de servo, que é uma palavra mal traduzida. A melhor tradução é escravo. É que a gente não gosta de ser escravo. Servo a gente é, mas escravo é difícil. É ou não é? Você conhece algum irmão na igreja que bate no peito e fala, eu sou escravo? Não tem. Servo tem, mas escravo não. Porque servo é light. Servo é malabarismo semântico que a gente criou para suportar o peso do escravo. Servo é ginga de brasilidade. Vamos sair pela tangente? Chama de servo. Sabe o que é isso? Eufemismo. É a mesma coisa de você ver um moleque de rua e chamar de menino um infrator menor. É bonito, mas é a mesma miséria. Escravo é o original. Jesus assumiu a forma de escravo. Ele se esvaziou. Aí hoje eu vejo tanta gente cheio, né? Os pastores puritanos diziam que nenhum homem cheio de si consegue pregar o Cristo que se esvaziou. Ô, irmão, pelo amor de Deus, deixa Jesus te virar para baixo hoje. Esvaziar até não sobrar uma única gota, nada, porque só o que está vazio pode ser cheio da glória de Deus. Só o que está vazio consegue ser cheio da verdade e da fé. Aliás, tem umas loucuras que eu prego, né? Só eu para chegar na Assembleia de Deus e dizer que aqui não é poder, que você tem que ficar vazio, é ou não é? E que você tem que servir. Não parece uma coisa louca, irmãos? Geralmente na Assembleia de Deus é o contrário. Seja cheio, toma poder, vai para cima. Aqui é o contrário, irmão. Esvazia, vira para baixo, não tenha nada. Desça. Quanto mais você for para baixo, mais vai encontrar Jesus. Palavra. Ele não veio para ser servido. Ele veio para servir. Se o espírito humilde de Cristo não guiar a nossa conduta, a gente está perdido. Quer ver uma coisa interessante? Jesus, ele nos fornece o modelo perfeito da igreja. É aquela igreja que serve. Só com isso em mente, eu quero que você pense numa pergunta. Para começar as nossas perguntas aqui hoje, eu quero só que você raciocine em cima dessa pergunta aqui, ó. Diante de um Jesus que serve e que estabelece uma igreja do serviço, se Jesus quer uma igreja serva, por que o que nós vemos hoje como maior tendência nas igrejas é a postura de patrão? Vocês sabiam que já surgiu um negócio chamado teologia da ostentação? Eu fiquei sabendo de um pastor que entrou na igreja com um Camaro amarelo. Olha que legal. Parou no meio do templo e desceu com aquelas roupas, correntes de ouro. Aqui é tudo nosso. Teologia da ostentação. Uma espécie de miséria dourada. John Stott escreveu que a igreja primitiva sofreu 3 grandes ataques do diabo. O primeiro ataque foi perseguição. O diabo tentou a igreja de fora para dentro, não conseguiu. O segundo ataque foi infiltração. Ananias e Safira, de dentro para fora,
também não conseguiu. Terceiro ataque, distração. Arrumou um problema nas mesas para tirar os obreiros da oração e da palavra. Só que eles estavam ligados. Levantaram os diáconos e falaram: cuida do problema aí, porque nós, oração e palavra. E o diabo perdeu. Na igreja do século 21 ele já tentou perseguição, mas ela venceu. Ele tentou infiltração, mas ela venceu. Na distração, talvez ele esteja vencendo. Nós somos uma geração de crentes distraídos, que adoram pular, tira o pé do chão. O de Jesus é: põe no chão e siga-me. É o contrário. É quando você compreende de uma vez por todas que nós não somos chamados para fazer e acontecer. Olha para mim, Jesus não quer saber se a igreja de Blumenau é capaz de encher um estádio. Ele quer saber se ele ainda enche você. Porque se ele encher você, é o que precisa. Seja cheio de Jesus. Eu quero fazer algumas perguntas que Jesus faz à igreja contemporânea. E eu acredito que nós somos igreja contemporânea, amém? Primeira pergunta: você já perdeu a sua vida? Escute Jesus perguntar isso para você: você já perdeu a sua vida? Porque lá em Mateus 16, 25, Jesus diz assim, ó: quem quiser, é condicional, quem quiser salvar a sua vida, perdê-la. Mas quem perder a sua vida pela minha causa, achá-la. É o sublime paradoxo, contrassenso mais lindo da fé. Você já perdeu a sua vida? Sabe o que é a igreja? É uma espécie de cemitério divino, todo mundo morto. Morreu todo mundo. Não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Eu não mando nos meus sonhos, não mando nos meus projetos, eu não mando no meu dinheiro, a minha vida agora é dele. Eu estou aqui porque ele está em mim. Eu morri com Cristo, crucifiquei a carne, estou livre para viver o que ele tem para mim. A W. Tozer descreveu que diante da cruz você não consegue conversar com ela, porque cruz é instrumento de execução. Se você ficar parado perto da cruz, ela vai te matar. Diante da cruz você só tem duas escolhas: ou você foge nela, ou morre nela. Nem Jesus escapou da cruz. Subiu, estava vivo, desceu, estava morto. Não dá para trocar ideia com a cruz. Mas se você hoje assumir a cruz e participar da morte de Cristo, também vai participar da ressurreição, porque a cabeça levantou, o corpo não fica deitado. Você faz parte daqueles que entram no mistério da morte de Cristo. Nós estamos diante de uma pergunta que machuca. Afinal, quem aqui quer perder a vida? A gente vive hoje na loucura de ganhar a vida, doideira, paranoia de ganhar a vida, o tempo todo. Nós vivemos na sociedade dos filhos mimados. Nós estamos numa igreja hoje que tem chefinhos e dondocas. Uma geração que tem alergia a sacrifício. Você quer ver uma coisa? Quantas vezes por aí você já ouviu essas expressões na igreja? Você nasceu para vencer. Conquiste. E vai dando uma alegria, não vai? E não funciona. Você já notou que não funciona? Porque esse povo volta a derrotar todo culto. Conquista, conquista e perde. É impressionante, né? Já era para esse povo estar arrebentando o mundo inteiro. O povo mais rico da face da terra. Que eu nunca vi receber tanta promessa de prosperidade todo culto. E não, nenhuma vinga, irmão. Esse dia eu fiquei analisando. Na rua da casa da minha mãe, lá tem uma igreja que todo dia é negócio de prosperidade. Eu fiquei pensando, tem culto todo dia. Faz um raciocínio lógico comigo, principalmente o pessoal da matemática aí. Segunda-feira você vai lá e recebe um poder para vencer. Terça-feira você vai lá e recebe uma unção da prosperidade. Na quarta, uma chave de ouro que abre todas as portas. Na quinta-feira você é o extraordinário. Na sexta, X-Men. Sábado e domingo bombando. Por que na outra segunda você está destruído? Não é esquisito? Alguma coisa está errada na mágica. Sabe o que é mágica? A mentira que a minha mão conta para os seus olhos. Truque, delírio, êxtase, cócegas na alma. Você entra na igreja de verdade, uma igreja onde Jesus não veio para ser servido, mas para servir. Sabe o que o Espírito Santo faz para você? Mete o dedo na sua cara e fala: você é pecador, miserável, carente da graça. E você vai se quebrando todinho, detonado. Aí quando chega lá no chão, ele te ergue. Um novo ser transformado, tocado pela graça, limpo. Levanta a mão aí se você já foi quebrado aqui hoje. Jesus está falando para você: já perdeu a vida. A palavra de ordem nas igrejas hoje é: vença. E se possível, humilhe o perdedor. É, não é? Os caras vão além, não querem mais. Agora não basta vencer, tem que humilhar o perdedor, alá sabor de mel. É ou não é?
importante é ver um perdedor quebrado, na plateia, recebendo autógrafo meu. Sabe aquela sensação de desfilar no meio da igreja, dizendo, está vendo, miserável, você riu de mim? Olha onde eu estou agora. Esse é o espírito monstruoso que tem invadido as nossas igrejas. Sabe o que esse espírito faz? Tira o foco da missão. É por isso que essas igrejas de hoje são igrejas antimissionárias. No máximo elas colocam um universal na parede. É um perigo quando eu fico pensando só no que eu posso ganhar aqui, porque aí eu perco de vista a celestialidade e a importância das pessoas. Não estou preocupado com ninguém, só comigo. Por isso que missões é a ala revolucionária da igreja. É gente que não se preocupa mais com ele, mas com os outros, que não está mais preocupado com o que vai fazer aqui, mas com o que vai fazer lá, porque sabe que sua vida faz sentido, porque ele já perdeu e entregou para Cristo. Hoje nós temos muita gente grande, poucos escravos de Jesus. Na antilógica da graça, escuta isso aqui, ó. É só quando você perde a vida que você encontra. Mais interessante ainda é quando você sai do centro que Deus te acha. É quando você assume a fraqueza que fica forte. É quando você precisa de Jesus é que abre mão de controlar a própria vida. É antilógica, é você entender que não é mais a sua vida, seus projetos, seus sonhos, não é mais você. Quando você entra na fé cristã, uma espécie de revolução gramatical acontece. Você não fala mais, é meu, você fala, é nosso. Não é mais eu, somos nós. Não é para mim, é para a gente. Você aprende que não veio para ser servido. Você veio para servir. Se tem uma coisa gostosa é ser servido. Pensa num negócio bom. Não é bom ser servido? Fala a verdade. Crente não mente não, só exagera, né? Não é bom ser servido, ter gente perto. E olha para mim, não confunda você ser servido com você ajudar os irmãos, elogiar alguém. Isso é bom, faz parte da psicologia humana. Servir seus pastores, seus irmãos, seus líderes, é bênção. Não é esse servido que Jesus está dizendo. O que Jesus está dizendo aqui é quando você, aqui dentro, acalenta um desejo por tronos, poderes, domínios, controle. É quando você quer porque quer estar no ápice, no auge. É quando todos os seus sonhos só miram o que é alto. Você fica com a doença de Lúcifer, miopia espiritual, não enxerga nada pequeno, só o que é grande. Doente da alma, rastejando miséria. Ah, irmão, se Jesus desse um vislumbre do que nos aguarda enquanto glória, a gente nunca mais ia olhar para tesouros pequenos do mundo, porque o que tem lá, Paulo disse que é inefável. John Stott disse uma coisa que mexeu tremendamente comigo. Quando eu falei isso para minha esposa, até hoje, de vez em quando, ela lembra disso. É uma coisa terrível. Olha para mim aqui, ó. E depois disso você vai ficar abalado. Sabe quando Jesus olha lá no Sermão do Monte e diz assim, ó, quando vocês forem orar, não faz igual os fariseus, não. Que eles oram para serem vistos pelo povo, porque já receberam sua recompensa. Sabe o que John Stott diz? Quando você fizer qualquer coisa aqui, ó, para receber uma recompensa, digamos que você vem aqui com aquele desejo assim, vou cantar para detonar e o povo vai me aplaudir. Irmão, se o povo te aplaudir, é melhor você filmar o momento, registra, tira o máximo de foto possível e prolonga o aplauso até a mão do irmão cansar, porque essa é a sua recompensa. Quando acabar, você não tem direito a mais nada. Termina ali. Eu não quero o seu aplauso. Guarda a sua mão para você. Só levanta ela para a glória e diz, Senhor, me ajuda a perder a minha vida pela tua causa, porque aí a recompensa é eterna, a recompensa é tua, a dádiva é tua. Perder a vida aqui não tem nada a ver com a tragédia do suicídio. Perder a vida aqui não tem nada a ver com o desperdício da frustração. Aquela coisa de, eu poderia ter feito isso ou feito aquilo, agora já foi. Perder a vida aqui é abrir mão dos sonhos megalomaníacos. Perder a vida aqui é da tentação do sucesso, você fugir a qualquer custo. É entrega radical. Entrega, radicalidade, incondicional. São palavras que Jesus torna íntimas de quem serve. A coisa mais difícil que tem é entregar. Principalmente quando você cria vínculos emocionais com aquilo que possui. É difícil entregar. Quando eu nasci, minha mãe não era crente. E ela conta que uma das primeiras orações que ela fez, sem ser reza, de fato oração, foi no dia que eu nasci. Ela disse que quando o médico trouxe, que me colocou nas mãos dela, mãe solteira, meu pai nunca mais, não sei nem onde anda, não faço ideia de quem é. Ela disse, Deus,
Nas tuas mãos eu entrego essa criança. Ela não é minha, é tua. Faça dela o que quiseres. Ele fez. Você já perdeu a sua vida? Entrega para Jesus aqui hoje tudo que você tem. Feche os seus olhos por um minuto. Entrega para Jesus agora. Agora! É hora de entrega agora. Jesus, eu quero entregar sonhos, projetos. Eu quero entregar aspirações, intuições, inclinações. Eu não quero pacotes, bagagens, mochilas. Eu quero leveza, liberdade, transformação. Toma! É teu. Ai, eu sinto a graça de Deus aqui hoje. Quantos estão sentindo Jesus aqui? Se você está sentindo, é hora de entregar, Senhor, aqui, ó. Toma, Senhor. Como diz o hino da harpa, minha vida toma-se. Toma, ó Deus, o meu querer. Coisa difícil é isso. Mas o teu Salvador. Toma minha vida. Você já perdeu a sua vida? Segunda pergunta de Jesus para nós essa noite, como igreja contemporânea. Qual tem sido a sua preocupação? O templo de pedra ou o templo de gente? Qual é a sua preocupação? Templo de pedra ou de gente? Porque lá em Mateus 16, 18, Jesus olha para Pedro: tu és Pedro. Sobre essa pedra edificarei a minha igreja. E de lá para cá a gente entendeu errado. Nós nos tornamos a igreja das pedras, mas não dos Pedros. Igreja que gosta de pedra, que fica empolgadinha com o templo, mas esquece desse templo. Para mim não existe imagem mais absurda do que ver uma catedral fechada e um mendigo dormindo na porta. É o templo perdido na porta do templo. Qual é a sua preocupação? A igreja de pedra ou a igreja dos Pedros? Eu vim para provocar mesmo. Estou em casa, já preguei aqui não sei quantas vezes. Eu quero que você saiba de uma coisa, presta atenção. Sabe por que a gente virou uma igreja de pedra e não dos Pedros? Sabe por quê? Porque Pedro dá mais trabalho do que pedra e dá despesa. Pedro implica relacionamento. Pedra basta pintar de novo que a fachada está boa. Pedro implica em cuidado, cura, tratamento. Pedro dá problema. E o pior, às vezes o Pedro é ingrato. Pedro é aquele que você faz tudo por ele e ele nega você na frente da fogueira. Pedra nunca te nega, irmão. Uma das maiores tragédias da mentalidade evangélica brasileira é se apegar a pedras, mas não aos Pedros. Isso aqui dá uma falsa sensação de imponência. Eu sou forte porque eu sou grande. Muitas igrejas fogem da missão porque o lucro financeiro na missão é quase inexistente. É um dinheiro que sai, mas não volta. E quando você só pensa nas pedras e não nos Pedros, o dinheiro vem sempre em primeiro lugar. Escuta uma coisa aqui, ó, um templo não pode valer mais do que uma vida. Uma casa de recuperação vale 1000 vezes mais do que uma catedral que disputa espaço com shopping na mentalidade pós-moderna. Sabe por quê, irmãos? A gente às vezes até monta uma casinha de recuperação meia boca na esquina do nada com coisa nenhuma, só para fugir dos irmãos quando eles vêm no culto. Já viu aqueles irmãos que chegam de casa de recuperação e a gente bota eles num cantinho assim espremido e os irmãos assim meio sem graça, vai saindo, 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 e quando você pensa que não, a igreja está lotadinha pro lado de cá e só aquela ilhazinha de desesperado no meio lá? Ah, irmão, a gente não faz isso não. Não faz o quê, irmão? É todo dia. Nós somos uma igreja de pedra. E eu não preciso dizer aqui que o templo é importante. Você sabe que é, mas não é tudo. O templo é uma solução social. É só um lugar para a gente se encontrar no meio da sociedade. Dividir experiências, ser abençoados uns pelos outros. O templo é a ambição social nossa. Por isso que Deus não fez um jardim, um templo no jardim, porque Deus já estava lá. E onde Deus está não precisa de parede, só de gente. Nós estamos tão preocupados com as pedras que estamos esquecendo dos Pedros. Sabe o que é pior ainda? Tem muita gente, mas muita gente, que dentro do templo de pedra já não enxergam os Pedros. Atropela o irmão, passa por cima, briga por causa de cadeira, irmão, no templo brigando por causa de cadeira. O cara sentou na minha cadeira. Que tipo de céu você acha que vai, irmão? Com camarote?
Céu VIP, não tem céu VIP. Inferno pode ter. A minha credencial de pastor não me garante o céu, mas ela pode me garantir o inferno. Só quero que você saia daqui hoje. Eu gosto demais desse clima aqui, ó, de pancadaria. E a gente percebe que o Espírito Santo está moendo a gente e falando: você não veio aqui para ser servido, você veio aqui para servir, você veio aqui para entender que os Pedros estão por aí, clamando, precisando, chorando. Amemos gente, não coisas. Nós somos chamados para amar os Pedros, não as pedras. Eu ministrei na convenção do estado falando sobre Jonas. E eu falei: nós precisamos amar as nossas Nínives. Lugares esquisitos que ninguém quer ir, que só vai forçado. Mas é lá que a graça de Deus se manifesta. Quando Deus chama Jonas, Jonas fala: quer saber? Eu vou para Tarsis. Porque Tarsis na época era o paraíso imaginário, extraordinário, idealizado. Para Tarsis o cara paga a passagem para ir, para Nínive só vai empurrado. Até hoje a gente gosta do shopping de Tarsis, mas não da crise de Nínive. Só que Deus não está em Tarsis, Deus está em Nínive. Deus ainda está na rua, Deus ainda está na casa dos Pedros, curando a sogra do Pedro. Às vezes, a gente fica tão empolgado com a estrutura que esquece das pessoas. E elas estão além da estrutura. Tomara que hoje aqui, Deus nos livre do pecado de ganhar o mundo, mas no processo perder a alma. O nosso compromisso não é com o templo, nós somos templo. Nosso compromisso é encontrar com os Pedros perdidos pela vida. Sabe o que é interessante? Deus está perguntando para mim e para você aqui hoje: você está apaixonado pelo templo? Ou pelos pequenos templos que atravessam a sua vida tudo? Todo dia Deus tem um templo atravessando perto de você. Sabe o grande problema de hoje? Nós temos alguns templos, por exemplo, que eles viraram de templo, viraram arenas. Os caras brigam por púlpito, brigam por poder, brigam por guerrinha do meio da igreja. É guerra para todo lado, não é à toa que os melhores hinos são os de guerra. Vamos guerrear, que a gente está acostumado a bater e tomar pancada todo dia. Nós temos igreja que não cabe no púlpito. Sabe, você já chegou numa igreja que tinha 200 pessoas aqui em cima e 4 crentes lá embaixo? Muito cacique para pouco índio. É uma briga, uma violência por estar em cima. Eu não sei por que a gente quer tanto estar em cima. A pergunta de Jesus: você ama templo ou ama Pedros? Jesus chamou você para amar Pedros, não pedras. Jesus chamou você para amar gente, não coisas. Jesus chamou você para estar no mundo, não simplesmente construindo imponentes catedrais por mundo afora. Aliás, você quer ver uma coisa que é esquisita? Eu estava pensando esses dias, quando você olha do ponto de vista da sociologia, até o nosso estilo de igreja, de templo, de construção mudou. Antigamente, colocar no máximo 20 anos atrás, porque eu estou com 35, não estou tão velho assim não. Mas no máximo 20 anos atrás, as igrejas eram nos bairros. Era ou não era? Você chegava assim numa rua, casa, uma igrejinha. Aí casa e uma igreja. Quase não havia igreja nas avenidas. Hoje migrou tudo. Estão nas grandes avenidas. As igrejas sumiram dos bairros. Elas estão disputando espaço com loja, shopping, mercado, padaria, farmácia. Você só vê igreja, padaria, farmácia e tal, igreja. Eu fiquei sabendo de uma igreja que está usando até táticas de marketing, chamado marketing agressivo. Quer ver? Você está passando na calçada da igreja, aí tem uma moça muito bonita e um rapaz bonito. Se você é homem, a moça vai na sua direção, aí te abraça. Se é uma mulher, o rapaz vai. Imagina, você está passando na calçada, ele te abraça e diz: aí, meu amigo, você precisa de alguma coisa? Vem aqui resolver o teu problema. Entra aqui na nossa igreja, resolve o teu problema agora. Aí o cara fala: mas eu não tenho problema. A gente te arruma um. Entra e resolve. Importante é entrar. Chega mais. Quantas vezes você já viu um indivíduo na televisão, um templozinho com 4 pessoas, 5 cadeiras vazias, e ele grita: vem Brasil! Não cabe 5, ele quer botar o Brasil. E não é fé, é usura. Alguma coisa está profundamente errado com o nosso cristianismo. E se Deus está falando isso aqui é porque acredita que essa igreja pode mudar. Se Deus está falando isso aqui é porque acredita em nós. Isso aqui para Deus não é arrebentar com a gente, é sarar a gente, é dizer para nós que aqui os Pedros têm importância, eles podem chegar, eles podem entrar, eles serão curados, serão recebidos, serão tocados. Quantos creem nisso? Levanta sua mão e fala para Jesus: Senhor, aqui os Pedros podem chegar, os Pedros virão, porque aqui nós temos uma igreja que recebe Pedros.
Terceira pergunta de Jesus para nós aqui hoje. Se não você, quem? E se não for agora, quando? Pensa nisso. Se não é você, quem é? E se não for agora, vai ser quando? Olha o que Jesus diz em João 4,35. Levantai os olhos e vede os campos. Já estão brancos para a colheita. A missão exige urgência. Nós não podemos cometer o pecado de viver em estado de atraso. Irmãos, eu não consigo entender uma igreja que não se envolva com missão. Porque ela, no mínimo, está dizendo que não acredita naquilo que Deus fez uma vez, que Ele é o primeiro missionário a enviar o melhor que tinha, seu filho. Eu acho que é por isso que a gente ainda fica procurando o melhor de Deus até hoje, porque não entendeu que Jesus é o melhor de Deus e Ele já veio. É ou não é? O irmão me ligou esse dia, vem pregar aqui, pastor, o tema é tremendo, o melhor de Deus está por vir. Eu falei, irmão, desculpa aí, mas o melhor já veio. E está comigo, é Cristo. Ele mora em mim, habita em mim, é por causa dele que eu prego. São jargões evangelásticos, a gente estica para dar esse sentido de efeito. Como é um perigo quando a gente não tem o conhecimento da graça de Deus. E vai criando uma série de coisas. Se não você, irmão, quem? Jesus está perguntando aqui hoje, se não é você, quem é? Sabe qual é o nosso problema? A gente senta às vezes numa conferência missionária, e eu já muitas vezes participei do lado de lá, e a gente sentado pensando, tremendo, Deus usou aquele irmão lá, o pastor ali na Bolívia, está usando o irmão ali, o pastor lá nos Estados Unidos, o pastor na Espanha, e eu fico só com aquele sentimento assim, fantástico, no máximo, no final eu vou dar uma choradinha lá na frente. Depois eu volto para casa, para o meu emprego, para a minha família, como se nada tivesse a ver comigo. Até a próxima conferência, para eu sentir uma pontadinha no nervo divino exposto. Aí eu sinto aquela pontadinha, tomo uma espécie de dose homeopática da fé para suportar a dor da vida vazia e volto no próximo culto. Aleluia, Jesus, o Senhor vai me usar. Quando? Se não é agora, é quando? Irmão, Deus está chamando eu e você hoje. E para agora, para esse tempo. Olha para mim. Ele já usou Moisés, já usou Elias, já usou Davi, já usou Paulo. Ele agora quer usar você. É simples assim. Eu e você inseridos no momento. Um dos maiores erros que nós cometemos como igreja é o que eu chamo de maldição da projeção. Sabe o que é isso? O que é serviço eu projeto para os outros. O que é bênção eu projeto para mim. É ou não é? E aí responsabilidade eclesiástica num padrão clássico. Quem é que Deus usa? Sou eu. Sou eu, irmãos. É você. Deus conta comigo. Eu quero que você guarde isso aqui, ó. Deus conta comigo. A missão de Deus passa por mim. Eu tenho a palavra que o mundo precisa. Eu tenho o remédio para a ferida do mundo. O mundo está com a chaga aberta, não tem problema. Eu sou salvo, vou arder lá, mas vou sarar. Deus pode contar comigo. Eu estou aqui. Na linguagem de Paulo, eu sei em quem tenho crido. Deus chega para Isaías, olha que tremendo. No chamado de Isaías tem um detalhe extraordinário. Isaías vai ao templo. Quando chega no templo, olha que incrível. A Bíblia diz que Deus se manifesta no templo, aquela coisa toda, e ele escuta uma voz depois. Olha que tremendo, é depois. Primeiro ele reconhece que vai morrer. Ele tem a visão de Deus e vai morrer, não vai sobrar nada. Aí ele reconhece que ele faz parte da mesma engrenagem de pecado do mundo. Sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios. Ou seja, eu não sou melhor que o povo. Eu não estou falando para o povo. Eu sou povo e estou na mesma miséria. O cheiro de miséria deles também está em mim. Aí vem o anjo, purifica do pecado e da culpa, vai lá dentro. Depois disso, a Bíblia diz, então, ouvi a voz, e o verbo está no passado, do que clamava. Quando eu entrei lá, ele já clamava, mas o meu pecado e meu ouvido sujo não deixou eu ouvir. Mas depois que eu reconheci quem eu sou, que eu reconheci a glória de Deus, e que o anjo de Deus agiu em mim, aí o ouvido abriu. E quando o ouvido abriu, sabe o que eu entendi? Que Deus clama, e que Deus clama por alguém como eu, que teve um encontro com a sua presença, e que posso ouvir seu chamado. Aí eu levanto e dou a resposta perfeita. Eis-me aqui, estou onde o Senhor quer que eu esteja. Envia-me a mim, eu vou onde o Senhor quiser que eu vá, porque eu faço parte daqueles que o Senhor chama. Você está aqui hoje porque Deus está te chamando para hoje, para esse tempo. Um dos maiores problemas de muita gente é o fantasma chamado tarde demais. Eu tenho andado muito por aí, tem gente que chega, ô pastor, eu queria ter estudado, mas agora é tarde demais. Eu queria ter investido em missões, mas agora é tarde demais. Eu queria fazer alguma coisa, mas é tarde demais. Aliás, tem uma coisa que eu tenho ficado muito preocupado com a igreja de hoje.
Eu me lembro que nem aconteceu comigo quando eu era garotinho, que Deus levantou uma irmã no meio da igreja, ela apontou para mim e disse: Deus, tem uma obra na vida desse menino. Aí minha mãe chorou, aquela benção, as irmãs. A igreja automaticamente já me abraçou, ainda que criança, pensando: esse menino é especial, é diferente, Deus tem alguma coisa na vida dele. O povo acreditava. Hoje é raro alguém se levantar. E quando levanta, se apontar para uma criança e falar: essa menina vai ser uma missionária, o pai já olha para a mãe e pensa: onde foi que eu errei? Essa menina tem que ser de tudo, uma mini Xuxa da vida, menos missionária. Porque as crianças são vistas hoje como um caixa eletrônico existencial, onde o pai deposita para sacar o mais rápido possível. Daí um investimento violento que se faz para a criança, quando chegar aos 17, já ser PhD. PhDeus, para ficar mais crente. Como a gente precisa desenvolver aqui hoje uma certeza: se Deus chamar teu filho, agradeça. O céu desceu na sua casa e escolheu alguém de lá. É Deus agindo na sua família hoje. O fantasma do tarde demais tem atingido muita gente. Só que olha que tremendo, para quem está em Cristo, a Bíblia diz que é nova criatura. As coisas velhas se passaram, tudo se fez novo, não tem mais fantasma. A gente está livre, filhos da glória, filhos da ressurreição. Quarta pergunta que Deus tem para você aqui hoje. Eu queria que você escutasse Jesus perguntar para você: você me ama? Você me ama? Eu estava lendo a história de uma missionária, olha que tremendo. Ela foi fazer uma oração de madrugada. Aí levantou de madrugada, orou. Quando terminou de orar, ela disse: Senhor, eu te amo. E ela disse que Jesus respondeu bem forte dentro do peito dela, que ela teve a sensação que o peito iria explodir. Ele disse: não sei se é verdade. Ela assustou, disse: meu Deus, que isso, Jesus? O Senhor me conhece por dentro. É verdade, eu te amo. Jesus: tem certeza? Ela disse: tenho, eu te amo. Então prova. Ela disse, bateu uma certeza nela. Sabe aquelas mulheres que brigam pela sua posição? Mulher samaritana. Ela se levantou e disse: vou te provar. Senhor, eu tenho trabalhado na tua obra a minha vida inteira. Eu entreguei minha vida para o Senhor desde pequena e não me arrependo. Eu estou orando de madrugada, Senhor. Quanta gente dormindo agora? E eu orando de madrugada. Por que eu faço isso? Porque te amo. Quanta gente eu tenho ganhado para o Senhor? Eu trabalho no hospital, na cadeia, porque eu te amo. Lembra daquela igreja grande que tem na esquina, lotada de membros? Quem ganhou o pastor? Fui eu. E o pastor ganhou aquele povo todo. Bota tudo na minha conta aí. Eu te amo. E ela falou. Quando terminou, ô irmão, como a gente faz isso até hoje? Bate aquela arrogância. A gente fala: não, eu sou o cara. Eu prego demais. Eu canto muito. Se não fosse eu ali, a coisa não ia para frente. Jesus dá uma certa risada, sabe? Diz assim: gente, o Filho do Homem não veio para ser servido. Aí Jesus olha para ela e diz: então tá bom, você me ama? Ela disse: eu te amo. Jesus diz: então, só me responda uma pergunta. Por que você insiste em pecar? Se você sabe que o pecado me machuca, o cheiro do pecado me dá náuseas. Quando você peca, minha tendência é olhar para você e destruí-la. Por que você peca se me ama tanto? E ela desmonta chorando e diz: Senhor, eu não consigo. É da minha natureza. Quando eu vejo, eu já pequei. Aí tem que correr desesperada e clamar pelo teu perdão. Foi mal, Senhor. Aí Jesus diz: agora enxuga as lágrimas. Eu vou te dizer por que eu te amo. Eu te amo porque eu te fiz. Essa mulher decisiva, que bate com as ideias, que domina tudo. Eu fiz você. É a minha menina brigando pelo seu espaço no mundo. Eu te amo porque eu sou amor. Não posso deixar de te amar. Se eu deixar de te amar, eu deixo de existir. Não dá. Eu vou existir eternamente. Eternamente vou te amar. Olha para mim. Jesus te ama não é pelo que você faz, é pelo que você é. Jesus te ama não é porque você é bom, é porque é filho. Jesus te ama porque você é alguém inserido no plano dele para servir. Escuta Jesus perguntar: você me ama? Ah, eu sinto a glória de Deus aqui. Pergunta para Jesus: Senhor, será que o Senhor escuta, sente, percebe meu amor? Sabe o que Jesus diz em João 14, 21? Quem me ama, obedece os meus mandamentos. Ricardo Barbosa escreveu uma coisa que eu acho tremenda. Olha o que ele disse.
Jesus disse: se vocês me amam, me obedecerão os mandamentos. Eu não acho que essa sentença propõe uma relação de causa e efeito. Primeiro amo e como consequência obedeço. Ele diz: a sentença simplesmente define o relacionamento. Se amo, obedeço. Simples assim. É possível obedecer sem amar, mas é impossível amar sem obedecer. A medida do nosso amor por Deus se legitima quando obedecemos. O grupo de missionários na África diz que quando você entra em missões, Deus muda até o seu alfabeto. Não começa mais pelas tradicionais A, B, C, D, mas pelas obedecer. Você começa a obedecer a vida toda, obedece até o final e vai obedecendo e amando, amando e obedecendo e amando, pecando de vez em quando, mas sendo perdoado pelo Deus que te ama, e vai caminhando e servindo, vai trocando a roupa de general pela toalha de escravo, vai lavando os pés, mexendo na bacia, curvando-se até o pó. Levanta sua mão por um momento aí. Eu quero dizer para você aqui hoje, é para você que Jesus faz essas perguntas aqui hoje. Você me ama? Você me ama ainda? Você está envolvido com os Pedros ou com as pedras? Já perdeu a vida? Não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Ei, irmãos, é noite de transformação. É noite de entrega radical, de mudança de padrões, de mentalidade transformada, da gente sair daqui inflamados por uma espiritualidade que tira a gente de um palco. Deus não levanta seus homens do palco, é na sarça. Encontre uma sarça na sua rotina. Fica de pé, por favor. Diante de tudo que eu disse aqui, eu vou chamar só uma vez. Enquanto eu ministrava, o coração ardeu, queimou. Essas pessoas, vem aqui à frente. Eu quero orar com você. Quem sabe hoje seja o dia que Jesus vai mudar radicalmente o seu jeito de compreender a missão. Deus chama. E o chamado de Deus começa por acender uma chama no meio do peito. É quando a gente sabe de uma vez por todas que Jesus está aqui agindo na alma, mexendo na vida. O nosso chamado é muito maior do que as coisas que o mundo oferece. Bandejas e mais bandejas que não tem a ver com a vocação. Jesus está te chamando hoje para um tempo diferente. Uma postura nova, novos tempos, eternas verdades. Oh, irmão, Jesus está aqui. Eu não vim para ser servido, eu vim para servir. Ele veio para servir. Ele veio para servir. Ele veio para servir. Eu sinto a glória de Deus de uma forma tão tremenda aqui essa noite. Quem está sentindo isso? Eu sei que Jesus está aqui. Dá um abraço em Jesus agora. Deixa Ele perguntar ao pé do teu ouvido: você me ama? Você já perdeu a vida? O Filho do Homem não veio para ser servido, Ele veio para servir e para dar a sua vida em resgate por muitos. E muitos deles estão aqui hoje. Ah, Deus bendito, Salvador amado, Rei dos reis, Senhor dos senhores, diante de Ti nos curvamos, Pai. Entregamos o nosso coração quebrado. Livra-nos, Senhor, das paranoias. Livra-nos, Pai, das doenças da alma, dos desejos que não são Teus, delírios, êxtases que não Te pertencem, Pai. Queremos sair daqui transformados. Queremos sair daqui, Senhor, totalmente entregues, rendidos a Ti. O Senhor não é como nós. A santidade é a Tua pele. E nós estamos aqui hoje sendo, Pai, tocados por Ti.
quebrados pela tua palavra. Ah, Deus bendito. Que um novo tempo comece agora nessas vidas tocadas pela tua palavra, vidas que foram restauradas pela tua palavra. Que a partir de hoje novo tempo seja instaurado, Deus. Que somente a tua glória seja vista em nós. Livra-nos dos holofotes, dos aplausos, da bajulação, da mídia. Não queremos tronos, nós só queremos a tua mão, Senhor. Anda conosco, vai conosco, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Obrigado.